No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer o jogo da cobrinha, utilizando JavaScript, HTML e CSS. Então o jogo aqui é bastante simples, nós temos a nossa cobrinha que tem que comer as frutas vermelhas e à medida que ela vai comendo as frutas, ela vai aumentando de tamanho. E se batermos aqui nas paredes, nós perdemos. Acredito que todo mundo já conhece esse jogo. Vamos ver então como podemos implementar ele utilizando apenas JavaScript, HTML e CSS. Então vamos começar criando o nosso HTML, utilizando aqui o HTML5, esse template padrão do Visual Studio Code. Vou mudar o título aqui para Snake Game. Vamos também já colocar então uma referência para a nossa Style Sheet, que vamos utilizar mais adiante. E também já vou deixar pronta aqui uma entrada para o nosso JavaScript, que vai conter então a lógica do jogo. Então vamos ter esse arquivo Style CSS com a estilização da página e o index.js. O nosso HTML ele vai ser bastante simples, ele basicamente vai ter um div principal com 3 seções. Então eu tenho o meu div que eu vou ter uma classe wrapper e dentro dele nós vamos ter outros 3 divs. Eu tenho essa game details, que vai ser então o local onde é apresentado a pontuação do jogador. Aqui eu botei um score 0 e também a maior pontuação já obtida com high score 0. Essa informação do maior score ela vai estar armazenada no local storage do nosso navegador. Depois eu tenho uma outra div dentro do nosso wrapper que é a playboard, que é onde vai ser desenhado o jogo propriamente dito com a cobrinha e as frutas. Depois eu tenho uma div aqui controls, que vai ser utilizada para mostrar os controles para movimentar a cobrinha, que vão ser então setas que vão ser apresentadas. Nós vamos ter uma seta para a esquerda, para cima, para a direita e para baixo. Nós vamos estar utilizando os ícones da font Awesome. Para isso então nós vamos ter que importar o CSS respectivo. Então nós podemos botar esta linha aqui, apontando lá para o font Awesome. Essa seção aqui de controles ela vai ser somente exibida quando tivermos em telas menores, como celulares ou tablets. E na versão desktop, essa div controls então não vai ser apresentada e o controle da cobrinha vai ser feito através das setas do teclado. Então não vai ser necessário clicar nestes ícones. Então vamos ver como ficou o nosso HTML. Vou abrir aqui o Live Server para irmos acompanhando. Então ele ficou aqui bastante simples. Nós temos que estilizar agora um pouco esse HTML. Para isso, então, nós vamos criar um arquivo style.css. Eu vou estar utilizando a fonte Open Sans do Google. Então, para pegarmos essa fonte, nós temos que vir aqui no fonts.google e escolher aqui Open Sans. Depois que escolhermos aqui a Open Sans, nós viemos aqui em Get Font, podemos clicar em Get Embedded Code e eu vou estar utilizando essa tag de import aqui no meu Style Sheet para especificar a fonte desejada. Então, a primeira linha aqui do nosso CSS vai ser então importar a fonte Open Sans do Google. Depois vamos aplicar alguns estilos globais, ou seja, para todos os elementos da página. Então eu vou dizer que eu quero uma margem 0 e um padding também 0. Ou seja, vou remover os espaçamentos padrões. Depois vamos botar um box sizing border box, que vai definir então que o tamanho de um elemento vai incluir a borda e o padding. E a font family, então eu vou definir ela como sendo a Open Sans, que acabamos de importar. Se não for encontrado por algum motivo, não tiver acessível o site do Fonts Google APIs, nós vamos utilizar a padrão sans serif do browser. Então, no momento que eu salvo, veja que já tem algumas diferenças com relação à fonte e com relação ao espaçamento. Agora vamos aplicar aqui no body alguns estilos. Vou estar utilizando o display flex. Vamos alinhar os itens no centro, verticalmente e também horizontalmente. Eu também vou estabelecer um min height de 100 VH, ou seja, vai ocupar no mínimo a altura total da nossa tela. E vamos mudar a cor do background para E3 F2 FD. Então temos por enquanto aqui este resultado. Agora eu quero estilizar o meu container principal, que é esse div class wrapper. Vamos botar aqui o wrapper. Eu vou colocar um width
de 65 Vmin. Esse Vmin então são as unidades relativas ao menor lado da tela, que isso é muito útil para o design responsivo. Vou colocar o tamanho de 70 Vmin. Vamos também estar utilizando o Display Flex aqui dentro do nosso wrapper. Overflow, vamos botar um Hidden, ou seja, vai evitar que o conteúdo ultrapasse os limites aqui do nosso wrapper. A Flex Direction, vamos colocar para a coluna. Então os elementos internos aqui do nosso wrapper, eles vão ser empilhados verticalmente. Vamos botar também um Justify Content Center. E vou mudar o background desse wrapper para um tom mais escuro. Vamos botar um 29-3447. Também vamos botar bordas arredondadas de 5 pixels e aplicar um leve sombreamento então para dar uma sensação de profundidade. Então vou botar um 0,20px, 40px, um RGBA de 52, 87, 220 e uma opacidade de 0,2. Agora eu vou aplicar alguns estilos aqui nos Game Details. Nós temos que subir esse Score e High Score para o topo aqui do nosso container e vamos também mudar a cor para branco. Então para isso eu vou botar aqui em Game Details. Vamos colocar então a cor, não precisa ser exatamente branco, mas vamos botar um tom mais claro para que possamos enxergar. Então vou botar um B8C6D6. Vamos também botar uma font weight de 500, ou seja, vamos botar uma fonte um pouco mais espessa. A font size vai ser 1.2 RAM, para aumentar um pouquinho o tamanho. Vamos botar também um padding de 20 pixels e 27 pixels. O display também vamos utilizar o flex e vamos justificar o conteúdo botando um space between. Então dessa forma ele fica com um espaçamento aqui, botando o score mais do lado esquerdo e o high score mais do lado direito. Agora então vamos fazer uma estilização do nosso playboard, que é o principal do nosso jogo, é onde nós vamos criar a nossa cobrinha e também as frutas para serem comidas. Então aqui no playboard vamos fazer o seguinte: eu vou botar um height de 100% e um width também de 100%. E nesse playboard eu vou estar utilizando um display grid. E esse grid nós vamos estar fazendo o seguinte: eu vou criar um grid template com 30 linhas e 30 colunas. Então vamos botar aqui um repeat 31fr e um repeat 31fr para linhas e colunas. Então dentro desse grid é que a cobrinha vai se movimentar para então comer as frutinhas. E vamos mudar a cor do fundo para a cor 212837. Então agora nós temos uma diferenciação. Aqui nós temos o nosso play field, aqui fica a área da nossa pontuação e aqui vão ficar os controles que vão ser exibidos somente em telas menores. Eu já vou também definir que a minha fruta ela vai ser então de um tom vermelho e a cobrinha então vai ser de um tom azul. O jogo na verdade ele vai consistir de diversos pequenos divs, ou seja, a cobrinha vai ser um div e a comida vai ser outro div. À medida que a cobrinha vai comendo essas frutas, nós vamos aumentando o tamanho da cobrinha, ou seja, vamos adicionando novos divs. E esses divs vão ter este fundo. Vai ter um fundo vermelho para a comida e um fundo azul para a cobra. Então os controles aqui inicialmente eles vão estar escondidos na versão desktop, mas eu já vou deixar pronto então o CSS para essa condição de telas menores. Então aqui nos controles nós temos os nossos ícones aqui das setas. Eu vou estar então estilizando esses botões. Eu vou botar um tamanho de 100% dividido por 4, ou seja, nós vamos ter 4 botões exatamente com o mesmo tamanho. Vamos mudar o cursor para pointer para indicar que tem uma ação a ser feita. Então a questão da responsividade para telas menores, vamos supor que esses controles aqui eles devem ser apresentados somente para telas que sejam menores então do que 800 pixels. Então nós temos que mudar algumas coisas em relação ao wrapper. Eu vou diminuir o tamanho para 90 Vmin e o height para 115 Vmin. Eu também vou estar aumentando o tamanho do jogo no celular para uma melhor
jogabilidade. Então nessas telas nós vamos ter aqui uma font size 1 RAM e um padding de 15 pixels por 27 pixels. Os controles então eles vão ser exibidos. Vamos botar aqui um display flex e vamos exibir os controles nessa situação. Então aqui eu estou com a tela menor do que 800 pixels, por isso ela foi apresentada. Então no momento que eu tiver uma tela maior, esses controles eles são escondidos. Então aqui nós já temos pronta a estilização do nosso jogo, inclusive com a questão da responsividade. Então agora que nós temos o nosso HTML e o CSS codificados, vamos criar o arquivo index.js para iniciar a codificação da lógica do jogo da cobrinha. Então inicialmente nós vamos selecionar os elementos do DOM que vamos estar interagindo. Eu vou precisar pegar o meu playboard, o score, o high score e os meus controles. Todos eles então nós vamos selecionar pelo query selector, pegando então pela classe dos elementos. Então nós temos aqui a classe playboard, a classe controls, a classe game details, o score e o high score. Vamos definir algumas variáveis para o jogo. Inicialmente vamos ter uma variável booleana para indicar se o jogo finalizou ou não. Vai ser a game over, vou inicializar ela como falso. Um food x e um food y para a localização xy na nossa grid da comida. A nossa cobrinha também, snake x, eu vou inicializar sempre a cobra na posição 5x5, então 5 no x e 5 no y. A cobra ela vai ter uma velocidade no eixo x, inicialmente de 0, ela vai inicializar parada, e a mesma coisa para o y. O corpo da nossa cobrinha, nós podemos representar ele utilizando um array, vai ser um array de divs. Vamos criar essa variável setInterval, que vai então ser utilizada para a animação na cobrinha. E para a pontuação, então vamos criar a variável score, inicializando ela com 0. Para armazenar o nosso recorde, nós vamos estar utilizando o Local Storage. Então, no Local Storage eu vou verificar se existe um item com este nome High Score. Se não existir, nós vamos estar utilizando o valor padrão 0. Vamos colocar esse valor no nosso elemento High Score aqui no canto. Então agora o que nós temos que fazer é criar uma função para que seja colocada uma comida aqui para a cobrinha comer de forma randômica. Então eu vou criar aqui uma função chamada updateFoodPosition, onde nós vamos estar utilizando esse math.random. Esse math.random é um método do JavaScript que vai retornar números de 0 a 1. Nós estamos multiplicando ele por 30 e somando 1, para que então ele cubra toda o x e o y então do nosso grid. O x ele cresce da direção da esquerda para a direita e o y ele cresce então de cima para baixo. Então vamos começar criando a função principal do jogo, que eu vou chamar ela de initGame. E a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se o jogo terminou ou não. Para isso eu vou estar criando uma outra função, que é a handleGameOver. Essa função handleGameOver ela vai ser bastante simples. Nós vamos apenas parar a animação do jogo utilizando o clearInterval e vamos exibir uma janela de alerta dizendo que o jogo acabou e vamos recarregar a página. Então depois aqui na nossa initGame eu vou renderizar a comida. Então a comida nós vamos ter que primeiro ter chamado updateFoodPosition para gerar ela em alguma posição randômica. Então nós vamos estar gerando tudo com elementos HTML. O jogo vai consistir de diversos divs. Então eu vou estar criando uma div com a classe Food, lembrando que a nossa classe Food aqui ela tem então a cor vermelha dentro do nosso playboard. E vamos estar posicionando ela no grid, aqui que é de 30 por 30, na posição que foi sorteada aqui pela updatePosition, seja na food X e na food Y. Essa primeira posição aqui do CSS se refere ao eixo Y e a segunda ao eixo X. Então, para escrever diretamente no HTML, nós podemos fazer então o seguinte: eu já peguei o meu playboard aqui em cima, com o meu query selector, então nós simplesmente vamos atualizar o inner HTML do playboard com o HTML que estamos construindo do nosso jogo. Então para vermos se isso já está funcionando, então aqui eu vou estar chamando o updateFoodPosition
E aqui nós vamos estar utilizando o setInterval para chamar a função initGame a cada 100 milissegundos para fazer então a animação do jogo. No momento que eu salvo, vejo que já apareceu a comida em uma posição randômica. Se eu recarregar aqui o jogo diversas vezes, essa comida então ela vai aparecer em locais distintos. Então o próximo passo que eu quero fazer é começar a desenhar a cobrinha. Então para isso nós podemos utilizar um for, onde nesse for então eu vou percorrer todo o corpo da minha cobrinha, que está nesse snake body. Inicialmente ele está vazio, mas o que nós temos que fazer é percorrer todos os elementos desse array e criar então um div para representar cada partezinha dessa cobra. Então cada parte vai ser representada por um div com a classe head. Então lembre que a classe head aqui nós colocamos ela num tom de azul. Aqui nós vamos estar desenhando todo o corpo da nossa cobrinha na posição Y e na posição X. Então só que inicialmente esse corpo da cobrinha ele é vazio, nós não vamos estar vendo nada. Então para isso eu tenho que inicializar a nossa cabeça da cobrinha. Aqui em cima eu posso botar então que a primeira posição do nosso corpo é a cabeça, vai ter a posição do X e do Y que nós especificamos, que então vai ser nesta posição aqui. Nós já temos a cabeça da nossa cobrinha. Então agora nós temos que fazer a movimentação da nossa cobrinha. Então aqui eu vou estar utilizando um Event Listener para associar então ao evento KeyUp. E toda vez que nós tivermos um KeyUp vai ser chamada a função ChangeDirection. Então essa ChangeDirection nós temos que criar ela. Inicialmente a cobrinha está com a velocidade 0, então ela está parada. Para fazer essa movimentação, então vamos criar essa função ChangeDirection. Então a lógica que está aqui é a seguinte: toda vez que a setinha para cima for pressionada e a cobrinha não estiver indo para baixo, nós vamos mudar a velocidade x vai ser 0 e a velocidade y vai ser menos 1, ou seja, a cobrinha ela vai subir. Aqui nós temos o comportamento contrário, ou seja, quando apertarmos a seta para baixo, nós vamos estar colocando o y em 1 para fazer a cobra descer e o x igual a 0. Agora a movimentação para a esquerda e para a direita funciona de forma análoga. Então se eu pressionar a seta daqui da esquerda e a cobrinha não estiver indo para a direita, nós vamos fazer com que a velocidade do x seja menos 1 e a velocidade do y seja 0. Ou seja, nós vamos estar diminuindo o x, ou seja, ele vai vir para a esquerda. E para a direita é exatamente ao contrário. Então, no momento que eu salvo, veja que por enquanto não está funcionando. Isso se deve, pois nós temos que aqui no nosso loop principal do jogo, no nosso init game, nós temos que atualizar a velocidade da nossa cobrinha. Então, na verdade, nós vamos estar movimentando inicialmente apenas a cabeça da cobrinha por esse Snake X e Snake Y. Então, para isso, nós colocamos aqui um Snake X mais a velocidade x e um Snake Y mais a velocidade y. Então, se testarmos agora, veja que ela já está se movimentando. Então, o próximo passo que nós podemos fazer agora é verificar quando a cobrinha ela come alguma frutinha. E neste momento aqui, nada está acontecendo. Então, para isso, nós temos que fazer um teste. Esse teste basicamente é verificar se a posição do Snake X e do Snake Y é igual à posição da comida que foi sorteada pelo Food X e pelo Food Y. Então, é um teste relativamente simples. Nós fazemos o Snake X igual ao Food X e Snake Y igual ao Food Y, ou seja, a cabeça da cobrinha está exatamente na posição da comida. Então, quando a cobrinha ela comer uma comida, nós temos que gerar uma nova comida, utilizando essa função FoodPosition, vai ser sorteado uma nova posição aqui para aparecer a frutinha. Nós vamos estar então adicionando um novo segmento no corpo, ou seja, vamos estar atualizando o Snake Body, fazendo através do método push. Vamos aumentar o score, ou seja, cada frutinha que for comida, nós vamos estar aumentando o score de 1. E vamos também estar atualizando o maior recorde. Então, o recorde ele vai verificar se o score atual é maior que o high score. Nós vamos atualizar então no local storage com esta informação. E vamos atualizando em tempo real aqui o score e o high score, respectivamente. Então, nós podemos ver se esse comportamento já funciona. Vamos deslocar a cobrinha para comer então uma frutinha. Veja que ela comeu. Mas nós estamos com alguns efeitos indesejados. Veja que
apareceu uma cobrinha em outro lugar, que não é o esperado. E nós temos que corrigir essa situação. Então, para corrigir essa situação, nós temos que mover o corpo da cobra corretamente. Para isso, nós vamos utilizar um for. E esse for, então, ele vai mover cada parte do corpo para a posição anterior. Então, nós começamos pela parte de trás do nosso array e vamos decrementando, movendo, então, cada pedacinho para a parte anterior. E nós temos, então, que botar esse snake body aqui para cima, fazendo, então, com que a primeira posição aqui, ela vire a nova cabeça da cobra, ou seja, com a nova posição do Snake X e do Snake Y. E somente depois nós vamos atualizar. Então vamos testar, ver se essa alteração já surtiu efeito. Então agora a cobrinha ela está movendo de acordo com o esperado. Então veja que ela vai crescendo à medida que vão sendo comendo as frutinhas e os scores também estão sendo atualizados. Agora nós temos que fazer um tratamento para colisões, no caso da cobrinha passar por cima, então, das nossas bordas. Veja que nós não estamos fazendo nenhum tratamento e a cobrinha ela anda livremente aqui nas extremidades da nossa tela e nós não queremos que isso aconteça. Então, para isso eu vou colocar um teste aqui embaixo. Então o teste que eu vou fazer é se o Snake X for menor ou igual a 0, ou seja, se essa borda aqui da esquerda for atingida pela cabeça da cobra, ou se o Snake X for maior então do que 30, ou seja, a borda da direita for atingida, e também para o Snake Y, nós fazemos exatamente o mesmo teste, se for menor do que 0 ou se for maior do que 30, já que o nosso grid ele é de 30 por 30. Então neste caso, nós vamos terminar o jogo fazendo um Game Over igual a True. E vamos parar então a execução, pois o Game Over ele vai passar a ser True e vai ser então chamada essa função. É a primeira verificação que nós estamos fazendo no nosso loop principal do jogo do Init Game. Aqui nós só temos que fazer mais uma pequena modificação, essa atualização do Snake X. Nós temos que na verdade colocar aqui antes da movimentação do corpo para que o comportamento seja o desejado. Então vamos ver se o jogo está funcionando de forma correta. A cobrinha então ela está comendo todas as frutinhas e quando batemos na parte superior aconteceu de perdermos o jogo, pois quando clicamos em OK ele volta aqui para o estado inicial e podemos jogar novamente. Uma outra situação em que o jogador perde é quando a cobrinha ela está com um corpo maior e ela bate nela mesma. Então nós podemos fazer o teste de colisão com o próprio corpo da cobra. Então para isso aqui, onde nós estamos fazendo o loop para desenhar ela, utilizando aqui esse for, então para verificar se a cobrinha ela bateu em alguma parte do seu corpo, basta verificar se a cabeça da cobrinha estiver na mesma posição de alguma parte do corpo dela. Então esse if é exatamente esse teste aqui. Nós verificamos se o Snake Body do Y e o Snake Body do X estão batendo em qualquer parte do corpo. Então vamos salvar e comer algumas frutinhas para verificar essa situação. Então veja que também funcionou quando a cobrinha ela bateu nela mesma. Então com esse código aqui, com poucas linhas de JavaScript, HTML e CSS, você conseguiu reproduzir o joguinho da cobrinha. Se você gostou desse vídeo, por favor deixe o like. Se ainda não é inscrito do canal, se inscreva. E até o próximo vídeo.